Dr. Fábio Giannone, nosso chefe, ele aceitou o nosso convite, já fica à vontade, chefe, muito obrigada pela presença. Bom dia a todos, obrigado pelo convite, doutora Ana, doutor José Ciongoli, obrigado dessa oportunidade, tá? Para a gente é um grande prazer estar aqui, poder contribuir com vocês aí em mais algum tema aí do curso que vocês estão fazendo, tá? Hoje nós vamos falar de colestectomia, né? Que acho que é um tema bastante importante, né? Bastante significativo, porque eu acredito ser a cirurgia mais frequente, né? Para o cirurgião geral, para o cirurgião do aparelho digestivo. Acho que no nosso treinamento é importante a gente saber fazer, porque nós vamos nos deparar com isso. E agora por robótica, né, nos últimos 10 anos aí, mas ainda tem espaço para cirurgia aberta. Então vocês, como a maioria residentes, em treinamento, enfim, mas vamos focar na videolaparoscopia. Um pouquinho da história, né? A laparoscopia terapêutica surgiu, né, da laparoscopia diagnóstica. Então, a laparoscopia diagnóstica surgiu historicamente lá em 1800 e pouco, tá? Como que era isso, né? Alguns cirurgiões, médicos, tentavam observar dentro do abdômen do paciente, né, com instrumentos rudimentares, né, até mesmo antes da invenção da lâmpada, tá, com velas e, enfim, se tentava observar. Acho que vocês já talvez tenham tido contato com isso em alguma aula anterior. Mas, lá em 1978, né, foi feita a primeira colestectomia num porquinho, tá? Isso documentado historicamente, né? E em 1987, na França, né, foi feita a primeira colestectomia em humanos, a partir das experiências anteriores, claro, de olhar dentro do abdômen do paciente através de uma câmera. Essa evolução, isso foi um salto para a cirurgia, né? Observar o abdômen todo, e com a laparoscopia a gente consegue observar o abdômen inteiro, né, naquele mesmo procedimento. Se nós vamos fazer uma colestectomia, mas consegue observar tudo, ver o abdômen inferior do doente, se for uma mulher, ver a parte ginecológica, né, ver se tem alguma outra alteração. Isso é importante. E a partir de 88, então, aí começa a difundir a colestectomia laparoscópica, né? Que foi talvez o primeiro procedimento mesmo, né, sem ser diagnóstico, realmente terapêutico, realizado por laparoscopia. A colangite esclerosante, né, é uma doença que também acomete a vesícula biliar, né, e toda a via biliar, tá? É um diagnóstico muitas vezes também difícil, né, porque o primeiro diagnóstico muitas vezes é uma colecistite e às vezes a gente não tem esse diagnóstico da colangite, a gente só vai ter isso no intra e pós-operatório, tá? E o câncer de vesícula também, que a gente vai dar uma olhada aí mais para frente, né, que o diagnóstico muitas vezes também não é pré e intraoperatório, ele é pós-operatório lá no nosso anátomo patológico, tá? No diagnóstico das doenças da vesícula ou na suspeita disso, né? Anamnese, tá? Anamnese é ainda muito importante, né? A gente tem visto hoje em dia que nós temos nos tornado, no meu modo de ver, de maneira negativa, né,
solicitadores e leitores de exames, né? Eu acho que isso o avanço da tecnologia promove isso, né? Mas nós precisamos saber a anamnese, nós precisamos conversar com o nosso doente, nós precisamos examinar o nosso doente, nós precisamos pôr a mão no abdômen do doente, né? Ou em outra região que seja necessário, tá? Para examinar o nosso doente. É importante que a gente descreva tudo que a gente está vendo, que a gente está examinando no nosso prontuário, tá? Essa é a nossa documentação. Não adianta, posteriormente, se a gente tem algum problema, a gente falar, não, mas eu falei para o paciente. Se você falou, escreva, tá? Aquilo é o seu documento, tá? O que você falou vai ser difícil você comprovar, se tiver algum problema. Então é importante, o prontuário médico é importante, tá? Doutores aqui na frente ligar para a gente e falar assim, ah, doutor, hoje só tem uma colecistectomizinha. Como é que é? Uma vesículazinha, né? Então, sim, legal, vesículazinha é ótimo, mas nem sempre é uma vesículazinha, nós vamos ver depois. O ultrassom, né, que é o exame talvez mais rápido que a gente tenha, né? E, no meu modo de ver, o mais importante para o nosso tema aqui, que é a vesícula, né? E as vias biliares. Eu acho que é o exame mais importante e muito fidedigno, tá? Temos a tomografia, que hoje em dia, principalmente no pronto-socorro, a gente vê muito, né? Então, pula-se às vezes a etapa do ultrassom e o primeiro exame a ser pedido é uma tomografia para um quadro abdominal. Que para vesícula e vias biliares, nem sempre é tão bom, né? Ressonância magnética, né? Colangio-ressonância, enfim. E a endoscopia digestiva, a ecoendoscopia digestiva alta, né? Que é o ultrassom endoscópico ou ecoendoscopia, que é um exame que a gente tem usado muito, né, na investigação das doenças microlitiásicas, vamos dizer assim, né? E nos diagnósticos diferenciais, né, relacionados a pâncreas, por exemplo, né, é um exame muito bom, onde o ultrassom para pâncreas não é muito bom, né? Mas a ecoendoscopia acaba sendo um exame muito bom. Então, essa aqui é uma imagem de um ultrassom, tá? Na maioria das vezes a gente nem olha a imagem de ultrassom, né? Quando a gente recebe um paciente, um exame desse, a gente olha o laudo e a gente acredita muito no que o ultrassonografista está vendo, né? Ou está nos relatando. Mas é importante a gente ter uma curiosidade em dar uma olhada de vez em quando nas imagens, né? Os ultrassonografistas também erram, a gente também erra, né? Então, às vezes, é importante que a gente olhe uma imagem. Então, aqui a gente vê a vesícula, né? O cálculo e a sombra acústica posterior, né? Ao cálculo. Essa é a imagem característica do ultrassom e é isso que o ultrassonografista vê. A diferenciação, né, de um cálculo por um pólipo, muitas vezes é essa sombra acústica posterior, né? E o fato disso aqui às vezes se movimentar e o pólipo não se movimentar, né? Apesar de que a gente sabe que às vezes alguns cálculos acabam não se movimentando, se for um cálculo único, pequeno, muitas vezes acaba, mas a sombra é importante, tá? A tomografia, né? Essa, é claro, é uma tomografia onde a gente consegue ver bem a vesícula, os cálculos, enfim, tá? Mas a maioria das tomografias para vesícula e vias biliares sem inflamação, vai ser difícil, muitas vezes, a gente fazer um diagnóstico de cálculos menores, tá? Essa é uma ressonância magnética, é um exame muito interessante para a gente estudar vias biliares, né, que é a colangio-ressonância. Então, através do contraste, para a gente estudar
se tem cálculo, se não tem, se tem algum estreitamento, né? Se não tem. Para a colangite esclerosante, né, na suspeita, é um exame diagnóstico, tá? Então, a gente pode lançar mão, mas no pronto-socorro, provavelmente não vamos ter à disposição uma ressonância magnética, né? Provavelmente esse paciente vai estar internado ou vai estar no seu consultório, mas para o diagnóstico diferencial de vias biliares, de pâncreas, né? E cálculos menores, microlitíase, onde tem suspeita, onde muitas vezes o quadro clínico inicial de um problema de litíase é uma pancreatite aguda biliar de origem a esclarecer, né? Onde a ecoendoscopia vai ser muito útil para a gente fechar esse diagnóstico e muitas vezes propor o tratamento cirúrgico posterior aí, eletivo, né, para esse nosso doente. Tá? Eu listei aqui as indicações, né, do tratamento cirúrgico laparoscópico. A colecistite aguda, né, a crônica, litiásica, a litiásica, né, a litíase biliar, né, simplesmente um quadro achado, né, de cálculo na vesícula, os pólipos, né, e o tumor de vesícula. Tá? Então, toda essa gama de tratamento, tá? A gente pode fazer por laparoscopia. Então, a colecistite, né, é uma vesícula aí desse tipo aí, tá? Que a gente pode encontrar. A característica, né, visual no primeiro momento da colecistite aguda litiásica ou a litiásica vai ser a mesma, né? O que vai diferenciar ou pode diferenciar? Isso é a história clínica, né? A colecistite litiásica realmente é um quadro bem mais raro de a gente ver no dia a dia. Em geral é um paciente internado, de longa data, no hospital, teve jejum prolongado, né? Que teve história aí de uso de nutrição parenteral, né? E que realmente não tem cálculo na vesícula, mas tem uma inflamação, né? Talvez por conta, né? A teoria é por conta do jejum prolongado, onde promove uma distensão grande dessa vesícula, muitas vezes um comprometimento, né? Uma diminuição da circulação e aí gera uma inflamação aguda. Tá? E a litiásica é o próprio cálculo, né? Que vai provocando lesão na mucosa e isso se estende às vezes para a vesícula. Né? A colecistite crônica, né? É aquele quadro um pouco diferente dessa imagem, mas é uma vesícula normalmente espessada, que já teve inflamações recorrentes, né? Muitas vezes esses pacientes já foram em pronto-socorro 1, 2, 3, 4, 5 vezes, né? Voltaram para casa e voltam de novo para o pronto-socorro e aí às vezes a gente vai encarar uma colecistite crônica. Normalmente um paciente que chega no seu consultório ou com ultrassom já mostrando a litíase, né? Ou um paciente que tem um quadro clínico muito frustro, poucos sintomas, uma dispepsia leve, náuseas, com alimento gorduroso e tal, e aí você, na sua investigação, fez um ultrassom e aí encontra a litíase biliar, né? Que promove isso, né? E é uma vesícula assim, né? Bem mais tranquila, onde o R1, R2, R3, R4, todo mundo pode operar, né? Na colecistite aguda também pode, né? Mas requer sempre um pouco mais de experiência, né? Ou pelo menos uma tutoria, né? Junto. Os pólipos também são muitas vezes achados, né, de exame, né? Preocupam muitas vezes o doente, tá? Porque pólipo a gente tem em tudo quanto é lugar, né? E até que se prove o contrário, são lesões pré-malignas, né? Ou que podem ser malignas, enfim. Então,
principalmente quando a gente está falando de outros órgãos, né? Quando a gente está falando de colo, por exemplo, né? E são os que os nossos doentes mais têm acesso e contato, enfim, já tiveram, ou pólipos uterinos, né? Que muitas vezes são lesões. Então todo mundo fica com medo, às vezes, do pólipo, tá? Mas na vesícula, a gente sabe que não é tão preocupante assim. O único problema que a gente tem é não conseguir fazer uma biópsia disso, né? A maioria são lesões pequenas, tá? 3, 4, 5 milímetros, tá? São, na sua maioria, por depósito de colesterol, depósito de sais biliares, né? Não são lesões pré-malignas ou malignas, mas a gente só tem uma forma de identificar, é no anátomo patológico, tá? Em geral, quando na primeira detecção, né, o exame de acompanhamento é necessário, tá? Então, 3 a 6 meses, faz um novo exame de imagem, né, ou um ultrassom endoscópico, tá? Para acompanhamento, ver se está tendo algum crescimento, alguma alteração, é um pólipo muito irregular, né? Cresceu muito, então passa a nos preocupar um pouquinho mais, tá? Os pacientes de maior risco são os mais 50 anos, tá? E nos pólipos maiores que 1 centímetro, tá? São fatores de preocupação ou preditores de malignidade, tá? Aqui a gente tem uma imagem, essa aqui é uma imagem de uma vesícula, né, com um pólipo aqui aberto. Essa imagem aqui é do Dr. Demetrios, trabalha aqui no hospital também, é um dos chefes aqui, né? E essa aqui é uma imagem ultrassonográfica, né, que a gente vê um pólipo, tá, e não vê aquela sombra posterior, né? E provavelmente o ultrassonografista, na hora do exame, pediu para o paciente mudar o decúbito, ver se isso se movimenta, se não se movimenta, tá? A colangite esclerosante, eu vou falar aqui rapidamente ou brevemente, porque não é uma doença cirúrgica, tá? É uma doença de tratamento clínico, tá? É uma doença colestática, crônica, progressiva, né? De etiologia desconhecida, né? É uma inflamação de toda a árvore biliar, né? Inicialmente a gente pode diagnosticar em alguma região só da árvore biliar, seja ela intra ou extrahepática, tá? Mas em geral ela vai evoluir, vai acometer toda a árvore biliar, né? Você vê que 2/3 dos pacientes, né, apresentam colite ulcerativa, né? São pacientes que têm mais chance, né, de desenvolver um carcinoma, tá? Tanto o colo retal quanto o colangiocarcinoma, né? O diagnóstico é baseado na colangiografia, seja ela às vezes intraoperatória, né, porque a gente não fez o diagnóstico prévio, então na colestectomia a gente faz a colangiografia e vê uma árvore biliar com estreitamentos, dilatações, né, tortuosidades, que a gente pode suspeitar de uma colangite, tá? E às vezes, se você tiver essa suspeita, né, numa colangio-ressonância, né, que vai ser um exame muito importante para a gente ver. E o tratamento, né, o mais antigo e o mais aceito, né, é o Ursacol, né, o ácido. Se alguém depois puder falar esse nome, aí tudo bem. E é um tratamento clínico. Esse medicamento ele tende a dissolver um pouco os cálculos, porque esses pacientes, por ter estreitamento, tortuosidade, enfim, facilmente formam cálculo nas veias biliares, seja às vezes intrahepático, né? E o ácido vai acabar tentando fluidificar um pouco essa bile e evitar de formar cálculo, né? Tem alguns outros medicamentos, o metotrexato, né? Como é uma doença autoimune, muitas vezes, então alguns ainda fazem esse tipo de tratamento.
E quando a evolução da doença é desfavorável, né, o tratamento às vezes acaba cursando num transplante hepático. Tá? Mas não é uma evolução boa, mesmo com transplante. A doença não é curativa. Tá? Aqui é uma imagem de uma colangiografia, né? Provavelmente uma CPRE, né? E aí aqui a gente começa a ver aí você vê uma diferença muito grande, né, do calibre da via biliar em vários aspectos, em vários segmentos, né? Então esse é o diagnóstico, tá? O câncer de vesícula, tá? Esse aqui é um trabalho mais recente aqui de 2020, que é uma observação de um serviço brasileiro, tá? E onde demonstra exatamente a teoria do câncer de vesícula. Quer dizer, é um câncer detectado em colestectomias, tá? Seja ela de emergência ou eletivas, a maioria das vezes em emergência, tá? Na maioria mulheres, tá? Tanto na eletiva quanto na urgência, né? Em geral, pacientes mais de 60 anos, né? E o adenocarcinoma é o mais comum, tá? Em 84% dos pacientes. E nos eletivos, 100%. O tratamento não é a colestectomia pura e simples, tá? O tratamento é a colestectomia e a hepatectomia, né, do segmento 4B e do 5. E, em geral, vai evoluir também com quimioterapia e radioterapia. É um câncer de difícil controle, né, normalmente, quando diagnosticado, tardio, né, e a evolução nem sempre é muito satisfatória. Então, o que acontece muitas vezes, né, como mostra esse trabalho, é que o paciente é submetido a uma colestectomia e o diagnóstico é feito pelo anatomopatológico, né? E aí, identificado isso no anatomopatológico, aí esse paciente tem que passar por um outro procedimento cirúrgico para realizar a hepatectomia. Tá? Então, é importante, tá? E a gente vê muita gente que não observa isso. Se você pediu o anatomopatológico para o seu doente, leia o anatomopatológico, né? Não esqueça dele, tá? Ele é importante, né? Ele é significativo, tá? Aqui é uma imagem aí para a gente falar um pouquinho da anatomia, né? Da nossa cirurgia aí com relação à colestectomia, né? A gente tem a vesícula, né, grudadinha lá no fígado, no segmento 4, né, do fígado, 4, 5. A artéria cística, né, o ducto cístico, colédoco, hepático comum, direito e esquerdo, né, e a gente pode observar que está tudo muito próximo. Né? A gente tem estruturas vasculares, tudo muito próximo. Então, quando a gente está numa cirurgia eletiva, né, as coisas ficam mais fáceis, né, numa litíase biliar. Nos processos inflamatórios, agudos e crônicos, isso tudo tem um processo inflamatório, uma retração, e está tudo muito mais próximo. Então, a gente tem que ter mais cuidado. Né? O famoso triângulo de calor, né, que é o ducto cístico, hepático comum, né, e o bordo do fígado. E dentro dela está a artéria cística. Né? Então, é uma referência anatômica que continua sendo desde a época da cirurgia aberta. Aqui mais uma imagem para a gente ver a complexidade da região. Tá? Essa é a ideia. Aqui, claro que é uma imagem
esquemática, né? Então está tudo mais coloridinho, bonitinho, né? Mas na cirurgia não é assim. Mas vai ser. Nós vamos ver lá na frente que vai ser coloridinho. Aqui, para demonstrar que a gente tem, né, com relação ao ducto cístico, uma série de alterações anatômicas, quer dizer, nem sempre ele está naquele lugar que a gente imaginou. Então é importante a gente, né, identificar isso e saber ter isso no nosso radar, né? Que isso, às vezes lá na nossa cirurgia, a gente às vezes demora para identificar todas as estruturas, né? Porque a gente tem uma alteração anatômica, né? Mas isso, a alteração anatômica não pode ser a culpa de um insucesso nosso na cirurgia, tá? Isso não refresca em nada, né? Refresca a gente saber que tem essas alterações, ó, um ducto cístico longo, um ducto junto do colédoco, né? Uma implantação alta aqui do ducto cístico, né? Um ducto cístico bem curtinho, né? Esse aqui é o que todo mundo mais fala, tá? Na cirurgia. O ducto cístico é muito curtinho, muito curtinho, muito curtinho. Não é nem sempre é isso, né? Ele pode ser curto, né? Mas muitas vezes é pelo processo inflamatório que ele está todo retraído, né? Ele pode ter aqui uma transposição anterior ou posterior, né? Essa transposição aqui talvez seja a mais difícil da gente identificar na cirurgia. Esse aqui é o posicionamento clássico da sala cirúrgica, né? Então, esse aqui é o nosso doente, a posição do anestesista, né? O monitor aqui do lado direito, né? Um assistente, né? Que é o segundo assistente. O câmera é o primeiro assistente, o cirurgião, o instrumentador, né? O posicionamento do doente é muito importante. Eu sempre falo, quando eu vou entrar aqui, e eles sabem disso, quando eu vou entrar com eles, e principalmente para os R1, né, que estão começando, falo, presta atenção no posicionamento, posiciona o doente direitinho na máquina. Isso vai interferir no seu resultado, tá? Se o doente estiver mal posicionado, vai te atrapalhar na sua cirurgia. Você às vezes vai precisar parar a cirurgia para mudar a posição do doente, né? Você vai ficar nervoso, o cirurgião é um cara nervoso, né? Ele sabe, eu sou muito nervoso, fico irritado, né? E então é importante você posicionar para a sua cirurgia transcorrer o melhor possível, né? A gente vai ver mais para frente a colangiografia, né? A colangiografia intraoperatória é um fator que precisa estar o doente bem posicionado. Você precisa olhar se o arco, né, da colangiografia vai conseguir passar, vai conseguir entrar na sua mesa na direção que você quer, né? A mesa tem aquele pé que muitas vezes vai atrapalhar. Se o seu doente tiver com a região tóraco-abdominal em cima daquele pé, né, você não vai conseguir fazer uma colangiografia bem feita, tá? E aí depois da cirurgia em andamento não adianta reclamar, né? Então, observem isso, entrem na sala, junto com o seu doente, conversem com ele está nervoso, doente, né? Você também está, mas ele está mais, tá? É isso? Ou ninguém fica nervoso na cirurgia? Eu fico. E o doente está nervoso, está ansioso, está preocupado. Então é importante você que, né, principalmente no doente eletivo, que é seu doente, que ele te reconhece como médico dele, o do pronto-socorro não menos importante, não é isso que eu quero dizer, né? O doente do pronto-socorro não te conhece tão bem, né? Mas o doente do consultório te conhece bem. Então, conversa com ele, né? Dá a mão ali para ele, depois você passa um álcool gel, mas dá a mão para ele, né? Converse com ele, fale alguma coisa, né? Descontraia um pouco, isso é importante, tá? E posicione o seu doente. Deixa o anestesista anestesiar, né?
O que você precisar mudar antes da anestesia, quer dizer, a cabeça do doente mais para cima e tal, que o doente puder ajudar antes da anestesia. Depois você posiciona, né? Observar sempre, aqui não está bem, né? Normalmente o braço direito vai estar ao longo e o braço esquerdo vai estar aberto, que a gente deixa para o anestesista, né? Mas posicione isso corretamente, tá? Veja outra coisa, a placa do bisturi elétrico que você vai usar. Veja se ela está bem locada, né? Veja se está bem colocada, se não vai provocar ou se não pode provocar uma queimadura no seu doente, tá? A energia elétrica é outra coisa importante, tá? E que causa lesão, tá? E que causa problemas para você posteriormente, problemas jurídicos, tá? Então veja se o pé do doente não está encostado no metal, né? Se a mão não está encostada, proteja isso. A responsabilidade da cirurgia dentro da sala cirúrgica é do cirurgião, tá? Não é do anestesista, não é da circulante, não é da enfermeira, tá? O doente é responsabilidade do cirurgião. O cirurgião é responsável por todo e qualquer ato que ocorra dentro da sala cirúrgica, tá? Então, se o seu doente sofreu uma queimadura porque a circulante deixou a mão dele encostada em algum metal, tá? A responsabilidade não é dela. É dela, consequentemente, mas a maior responsabilidade é sua, tá? Então não adianta você culpar ela depois, não vai resolver nada. Você só vai brigar com ela, mas não vai resolver nada, né? Então preste atenção nesse posicionamento do doente, são coisas que a gente tem que prestar atenção. E a fixação dele, né, na mesa, com aquelas cintas que a gente tem. Se não tem cinta, usa faixa, usa esparadrapo, mas o doente tem que estar fixado, porque a gente vai modificar a mesa, né? A gente vai dar um proclive, um lateral esquerdo, né? Em geral acentuado, os doentes talvez mais obesos, enfim, você vai precisar dar uma movimentação mais acentuada para você conseguir um campo cirúrgico melhor. E essas são as funções clássicas, né? O umbigo e o epigástrio não tem muita variação entre os cirurgiões, né? Às vezes a incisão é supraumbilical, às vezes é infra, às vezes é arciforme, às vezes é transversa. No epigástrio também, 2 centímetros para cá, 2 para lá. Em geral, você vai fazer essa função olhando e vai ver qual vai ser o melhor posicionamento, né? Essas funções laterais, essas sim sofrem bastante variação, tá? De acordo com o doente, muitas vezes, um gradil costal mais baixo, mais alto, né? Um fígado maior, um fígado menor, isso vai influenciar na sua função, né? E às vezes a preferência do cirurgião, né? A gente costuma ajudar vários cirurgiões. O meu posicionamento, em geral, é esse aqui, meio paralelo, né? As duas do lado direito são meio paralelas, tá? Mas tem gente que põe essa aqui mais baixa, essa aqui bem alta, prefere trabalhar com o ombro mais elevado. Eu acho que cansa mais a posição. Isso é uma coisa importante também no posicionamento, né? Que é a sua ergonomia, tá? Quando a gente está jovem, né, igual a atividade física, tudo vai, né? Se faz de qualquer jeito, posição, ombro, você nem sente nada. Mas com o passar do tempo, você vai vendo que você vai tendo um pouco mais de dificuldade, né? E que o ombro vai ficando mais cansado. Então, procure sempre olhar a sua ergonomia, tá? Às vezes a gente trabalha com o ombro muito elevado, né? Pode usar um estrado, né? Se às vezes o doente acaba ficando muito alto, a mesa não abaixa muito. Então, fique numa posição confortável. Preste atenção nisso, né? Que é importante também para a sua longevidade. E vocês não vão precisar disso, vocês vão fazer tudo para o robô, não vai precisar disso, né? Esse paciente é meu, tá? Eu que atendi. Sem alteração, sem outras comorbidades,
nenhum uso de medicação, não tinha cirurgias prévias, hábito intestinal regular, alimentação não muito saudável, né? E sedentário. Tá? No exame físico, ausência de cicatriz, flácido, dor em pulmão direito, VAIF negativo, ausência de plastrão palpável. Conduta, acredito que semelhante ao caso anterior, né? Exames laboratoriais e um ultrassom, né? Vamos em frente. Exames laboratoriais sem alterações também. E o ultrassom, muito semelhante. Esteatose hepática, vesícula biliar levemente espessada, tá? Com cálculo no seu interior, diâmetro um pouco menor, né? Nos cálculos, vias biliares sem alterações. E aí? Quer mudar a sua conduta? Não vai fazer clínico? Podemos fazer. Não está errado. Né? Mas vamos indicar a cirurgia para ele, vai ficar mais legal. Tá? Esse é um quadro de uma colecistite crônica, tá? Sem agudização. Tá? Bem diferente do outro. Mas se a gente for olhar o quadro clínico, tá? É muito semelhante. É muito semelhante. Né? Talvez aquele paciente realmente teve uma agudização aí, que eu não sei dizer direito, nesse período. Tá? Mas é um quadro muito semelhante. E, às vezes, a gente se depara com essas alterações. Né? Então, só como contraponto lá do começo, a anamnese continua sendo importante, tá? O exame físico continua sendo importante e os exames complementares também. Tá? Mas a gente nem sempre vai encontrar o que a gente está lendo nos exames. Então esse aqui é um videozinho editado aí, tá? De como a gente promove a colestectomia, tá? Essa é uma condição minha. Todos eles me enchem a paciência, porque eu uso muito a tesoura. Na tesourinha. Tá? Vocês têm o hábito de fazer na tesourinha? E na cirurgia aberta, a gente também fazia na tesoura. E meu chefe lá morria de medo de vias biliares. E aí ele transmitiu isso para mim, provavelmente. Então, vias biliares é uma coisa, na verdade, que todo cirurgião tem medo. Certo? E para a gente evitar de ter problemas, né, na minha condição, na minha orientação, seria a gente evitar, né, principalmente energia monopolar no hilo da vesícula, tá? Evitar energia monopolar no hilo da vesícula. Hoje a gente tem outras pinças mais seguras, né? Ultrassônicas, enfim, bipolares, que são mais seguras. Agora, a energia monopolar, né? O ganchinho ou a tesoura com energia ou o Maryland, tudo isso é bem perigoso próximo às vias biliares. Não que você vá fazer uma lesão, num caso desse, né, você fazer uma lesão direta na via biliar é mais difícil. Né? Num caso mais complicado é mais fácil, né, onde tudo está muito mais inflamado e próximo. Agora, a energia monopolar, ela é uma energia que ela percorre, ela corre ao longo, né, do organismo. Então você pode ter uma lesão à distância. A gente usa clipe metálico. Às vezes você está usando, a gente vê cirurgião já com alguma estrutura clipada e usando a energia monopolar. Isso você pode ter uma lesão à distância. Por isso que a gente faz dessa forma. Tá? E a forma segura, tá? Não vou dizer a forma certa, mas eu vou falar a forma segura de fazer uma colestectomia, né? É tratar o hilo, identificando bem todas as estruturas do pedido. Né? Ducto cístico, artéria cística, né? Via biliar principal, vesícula, infundíbulo,
infundíbulo, vou repetir, porque o infundíbulo é o que muitas vezes faz a nossa cabeça confundir as estruturas, tá? Você tem um infundíbulo muitas vezes redundante ou aderido em alguma estrutura, é isso que vai te fazer confundir, tá? Eu tenho por hábito, tá? E rotina, fazer a colangiografia intraoperatória em 100% dos casos, tá? Os únicos casos que eu não faço colangiografia intraoperatória é quando eu não consigo, mas eu tento, tá? Então, às vezes, o contraste não progride, o catéter não progride por algum motivo ou outro, na minoria dos casos, a gente tenta algumas manobras, não progride, e se essa dificuldade persistir, aí eu acho que é melhor a gente também não insistir, né, numa dificuldade muito grande para não provocar mais lesão. Né? Sempre pensando em não provocar lesão. Né? E aí a gente pode estudar essa via biliar por outra forma depois. Tá? Se a colangiografia... Olha lá. Dificuldade, né? Se a colangiografia é normal, intraoperatória, né, progride-se a colestectomia, normalmente, tá? Sem nenhuma dificuldade. Uma coisa que eu chamo a atenção é, quando possível, né, e sempre que possível, se você vai fazer a colangiografia, não botar clipe em nenhuma estrutura, só na colangiografia, tá? Que aí você tem certeza que aquela estrutura onde está o clipe e nenhuma outra estrutura que você está vendo ali, né, vai estar equivocado na sua análise. Tá? Se tiver cálculo em colédoco, qual a conduta? Fiz a colangio, cálculo no colédoco. Colédoco litise intraoperatória. O que a gente faz? Podem variar, porque essa conduta também não existe uma conduta certa. Exploramos as vias biliares, colocamos um dreno intraoperatório. Depende do serviço, se tem CPRE intraoperatório também disponível, né? Nem sempre possível, mas em alguns serviços a gente sabe que sim. Se não, alguém já viu outras condutas? Como que foi conduzido? Identificou o cálculo no colédoco, e aí? Vamos dizer que seja esse paciente aí, no primeiro caso, um paciente que não tinha alterações de exames laboratoriais, nem exame de imagem, né, significativo para colédoco litise, você identificou um cálculo pequeno intraoperatório. Né? As equipes aqui no serviço normalmente têm uma rotina. Se conseguir a CPRE durante o procedimento, já faz a CPRE, já retira o cálculo e prossegue com a colestectomia. Aí tem equipe que, como não tem CPRE, bota um dreno transcístico, o dreno, para fazer CPRE depois. Depois de 20 dias vai ter que retirar o dreno, o paciente vai ter que ir com o dreno para casa. E tem equipe que simplesmente faz a cirurgia da vesícula normal e programa a CPRE após. Agora, se a CPRE não resolver, provavelmente vai ter que ser reabordado. Né? Perfeito. Alguma dessas condutas está errada? Aí o Dr. Bernardo quer falar. Bernardo. Teve uma equipe que eu acompanhei quando eu fiz geral em BH, que eles tinham, sim, o costume de fazer CPRE em todo mundo, e em caso de ter, né, um colédoco litise e tudo mais, a equipe tinha treinamento, eles tinham material próprio, então assim, no caso de uma colédoco litise ou coisa do tipo, eles tinham o equipamento para realizar a retirada desse cálculo via né, cateterizando ali, isso, laparoscópio. Eles passavam Fogart e faziam depois a colange e tudo mais.
Talvez aí até mais por questão de opinião, assim, eu também trabalho em equipe que tem costume de fazer colange, eu acho que é mais seguro, mas por conta deles, eu achei que assim, poxa, se eu não tenho, eu acho que às vezes não é, assim, poxa, eu vou ficar sempre manipulando ali a via. Concordo que a gente é mais seguro, a gente vai, né, ter segurança na hora de fazer uma clipagem, você sabe a estrutura que você está fazendo. Mas aí, sem o cover, eu fico meio inseguro, entendeu? De fazer sempre a colangiografia sem nenhuma indicação. Mais alguém queria colocar alguma observação aí? Conduta diferente? Não? Perfeito. Concordo contigo, né, que a exploração da via biliar intraoperatória, tá? Como o serviço lá, você precisa ter o treinamento e o equipamento, né, as pinças, os drenos adequados, tá? A gente vê, às vezes, muita gente querer ajudar a resolver o problema com qualquer coisa, né? Então, o cara passa um catéter não sei do que para tentar tirar o cálculo, põe uma sonda vesical não sei do que para tentar tirar. Eu acho que isso não é uma boa conduta. Agora, se você tiver o treinamento e o bom equipamento para fazer isso, é uma conduta perfeita, tá? Eu não tenho nem treinamento e nem o material aqui para a gente fazer uma exploração de vias biliares intraoperatória. Então, a nossa conduta é fazer a colangiografia. Por quê? Para identificar cálculos incidentais de colédo, né? Para ter certeza que a nossa cirurgia está segura, né? Que a gente está no local certo, ligando a estrutura certa, que é o ducto cístico, né? E se eventualmente a gente achar um cálculo assintomático, né, de vias biliares, e a CPRE não puder fazer naquele momento anestésico, a gente termina a cirurgia, clipa o ducto cístico, tá? Que ele se referiu, por exemplo, sou eu, né, na última conduta lá. Faz a CPRE no mesmo dia à noite, no dia seguinte de manhã, à noite, enfim, num outro momento, no segundo tempo, tá? Se der para fazer no mesmo momento, é bom, porque você já acaba resolvendo para o doente, num mesmo procedimento anestésico, resolver toda a situação, tá? Quando isso está disponível, por CPRE. Eu acho que a maneira endoscópica é a menos traumática. Não sei se é a mais segura. Mais segura vai depender, né? Mas eu acho que é a menos traumática. Agora, se a gente tiver uma equipe treinada, está tudo certo, tá? Agora, continuo optando por fazer a colangiografia em todos os casos. Idoso, né? Bem idoso, ou algum problema. Estou dizendo só pela dilatação. Mas aí a gente vê que tem aqui uma imagenzinha. Está passando o contraste? Está passando. Lentamente, bem filiforme, mas estava passando, tá? Mas ele tem um cálculo impactado no colédoco distal, tá? Esse aqui é uma outra imagem de colangiografia, também aparentemente normal. A única coisa que a gente vê aqui é que já foram usados outros clipes, talvez outras estruturas já foram ligadas ali, né? Artéria, enfim. E aí está, né? Vamos falar rapidamente, ou um pouquinho mais aí, das lesões das vias biliares, tá? Lesões iatrogênicas, tá? Essa aqui é uma classificação, né, laparoscópica, tá? As lesões em cirurgia aberta eram outras classificações, tá? As lesões eram outras, né? E alguém aqui já teve ou participou de uma cirurgia onde teve uma lesão de via biliar? Ninguém? Ninguém? Já. Já?
identificado pós-operatório? Era isso que eu queria saber, se foi identificado intraoperatório ou pós-operatório. Né? Mas é uma situação de uma ou de outra forma, seja qual for, é muito desconcertante, né? Para não dizer outra coisa. Né? E não é impossível de acontecer, não é tão raro. Tá? E as lesões, vocês podem ver que são múltiplas. Né? As classificadas, né, endoscopicamente, laparoscopicamente, então essa classe 1, né, que é onde a incisão da colangiografia, né, na hora de incidir, aquele ducto cístico não estava bem dissecado, né, e o cirurgião acaba lesando um ducto hepático. Tá? A lesão tipo 2, né, que é essa aqui, é normalmente, ó, por eletrocautério ou aplicação de clipe, tá? Que é também no ducto hepático comum, tá? E aqui é aquelas situações que a gente vê um monte de clipe muitas vezes, né? Porque começou a vazar bilha e põe um clipe, começou a vazar, põe outro, né? E aí vai pondo o clipe sem saber onde está colocando, tá? E aí às vezes você vai aumentando a lesão, né? A classe 3, né, que é a ressecção completa, tá, do hepático, né, na hora de identificar a estrutura, não houve uma boa identificação. Né? O que a gente achou que era um ducto cístico não era propriamente um ducto cístico. Né? E a lesão tipo 4 é a lesão do hepático direito, também comum por eletrocautério e aplicação de clipe inadvertido. Eu acho que isso aqui a gente deve ter em mente, né, na nossa cirurgia, e isso aqui vai transformar a vida do seu doente grandemente, de um lado ruim, né? Depois que você tem uma lesão, se você tem uma lesão que foi diagnosticada intraoperatória, uma lesão parcial, pequena, sei lá, tipo 1, né? E que você identificou e que você resolveu, normalmente a repercussão é bem menor. Né? Mas lesões maiores, identificadas, em geral em pós-operatório, né? É uma cirurgia depois, né? Um tratamento em cima das vias biliares, é um tratamento complicado, é uma estrutura mal vascularizada, onde você pode fazer muito bem feito, né? Muito bem feito, mas o processo cicatricial não vai depender só de você, né? Você pode usar o fio adequado, você pode usar a estrutura bem dissecada, adequada, muitas vezes, mas se o paciente tiver uma má cicatrização, você vai ter uma estenose, você vai ter colangite de repetição, você vai ter colestase de repetição. É uma vida depois muito ruim para o nosso paciente. Tem uma fase da vida nossa de cirurgião, que é quando a gente termina a residência, passado entre 3 e 5 anos de experiência, né? E aí você vira o rei da vesícula. Né? Certo? Você é o rei da vesícula. Você operou 500 vesículas na sua vida e você já tem toda a experiência, né? E aí que muitas vezes mora o perigo, quando você acaba desrespeitando um pouco a cirurgia e operando vesículazinhas, né? Então aí você desrespeita, você tem pressa, você precisa operar rápido, porque o seu colega de residência está fazendo a colecistéria em 15 minutos e você está fazendo em 17. Então você precisa, né, operar mais rápido que ele. Então é essa fase que é muito perigosa, né, onde você precisa muitas vezes, por você mesmo, se estabelecer, né, e você já se considera com muita experiência. E aí é que mora o perigo, né? Que a gente provocar uma lesão porque a gente quer correr na cirurgia, e o que acontece é que a nossa visão, o nosso cérebro,
gera uma confusão e você tem certeza que você está ligando a estrutura correta. Tem certeza. Né? As lesões não acontecem, na maioria das vezes, na dúvida. Se você tem dúvida, você dá um passinho para trás. Mas quando você tem certeza que você está na estrutura correta, é quando você liga. Tá? Bom, agora eu vou mostrar uns vídeos para ficar um pouco mais dinâmica a nossa aula. Tá? Esses vídeos não são meus, tá? São do Web Surgery. Tá? E é interessante para a gente poder ver, né, e de repente até discutir um caso diferente ou outro. Pode passar isso aí. Então, esse aqui é uma colestectomia, né, que é o nosso tema. Tá? Alguém achou diferente essa cirurgia ou não? Né? O que a gente tem aí de diferente que chama bem a atenção? Aderência. É isso? Também. E esse fígado? Alguém tem uma suspeita diagnóstica para esse fígado aí? Hã? Cirrose? Alguém tem outra suspeita? É uma cirrose, realmente. É uma cirrose alcoólica, tá? Aqui, o que é interessante, né? O cirurgião, ele, com bastante dificuldade, né, está identificando as estruturas. Pode pôr para rodar de novo. E ele identifica que, além de uma via biliar, né, um ducto cístico, né, inflamado, né, espessado, dilatado, né, então ele, apesar de usar um clipe, né, ele usa uma outra tática, né, antiga, mas muito, ou de alguma forma utilizada ainda hoje, que é o fio, né? Porque os clipes, eles em geral têm uma dimensão, né, que a gente usa, né? Que são 3 milímetros, se eu não me engano. É isso? Com certeza. Mas você tem um pouco maior, né? Você tem o Hemolock, né, que é um outro clipe plástico. Você tem várias táticas que você pode usar, mas nem sempre estão disponíveis para você. Às vezes, para você pedir um clipe diferente, você vai precisar fazer alguns relatórios, né? Então, o fio é uma tática, né, que a gente pode utilizar para tanto para artéria quanto para via biliar. Tá? Esse aqui é um outro caso, né? Aqui a ideia é mostrar que às vezes a gente entra com sede de vesícula, né? E a gente se depara com uma série de estruturas, né? Na frente, pode passar de novo. O mesmo. E a gente precisa fazer uma lise de bridas, né? E se vocês notarem nesse caso, né, toda essa aderência está ali no hipocôndrio direito. Nem os trocáteres que a gente usa na mão esquerda, né, que estaria do lado direito do paciente, a gente não consegue colocar antes, muitas vezes, de fazer a lise das bridas, né? Essa é uma forma que eu prefiro, né? Que você use, de repente, uma tesoura
né? E que você use a energia, né? Quando for preciso, né? Com mais critério. Tá? Olha lá que beleza, ó. Começou a dissecar, ficou legal o vesículo, hein? Olha que cirurgia linda para você mostrar. Aí é uma colecistite, né? Aguda, tá? E a tática aí do cirurgião foi retirar a vesícula do leito, tá? Abrir a vesícula, uma vesícula com necrose, né? E identificar, é uma outra tática que a gente pode usar, né? Tentar identificar o trajeto, né? Por onde vai estar o ducto cístico. Não identificou. Olha o que ele identificou. Um cálculo. Tá? Onde estava esse cálculo? No colédoco? No cístico? Provavelmente não. Né? Esse cálculo estava no infundíbulo. Né? É um cálculo muito grande. Tá? Então ali ele retira e ficou com uma vesícula ali. Ou um ducto, enfim. Ele identificou isso, e aí eu tenho que falar para vocês o que é, porque está difícil de identificar. Essa é uma colestectomia parcial, certo? Onde o cirurgião não conseguiu chegar nas estruturas hilares, tá? Optou por abrir a vesícula, né, para tentar identificar isso, não conseguiu. Não conseguiu identificar, então ele fez uma colestectomia parcial. Até onde ele tinha segurança, né, ele ressecou aquela vesícula necrosada, né, e fechou com uma sutura a vesícula. Está errado isso? Alguém acha que está errado? Eu confesso para vocês que num primeiro momento, quando eu achava que eu tinha muita experiência, eu vi um caso desse, eu falei, mas o cirurgião deixar um pedaço da vesícula, mas está certo isso, enfim. E aí eu fui estudar, né? Nunca fui muito de estudar, mas dessa vez eu fui. E está certo isso, né? É melhor para o nosso doente, muitas vezes, você fazer isso, né? Naquele caso do PS, que você entrou, você faz com segurança, tá? Vocês viram no final do vídeo que ele drenou a cavidade. Para que serve o dreno? Né? Para monitorizar ali uma eventual fístula, né? Ou direcionar uma eventual fístula, para você poder depois tratá-la com segurança, né? E drenar um abscesso, né? Que já possa vir a formar, um excesso de coleção sanguínea, serohemática, né? Para tudo isso você pode usar o dreno. A discussão do dreno é longa, né? É muito longa. A gente pode ficar aqui mais umas 2 aulas discutindo. Mas eu acho que vai muito da sua experiência e da sua necessidade de colocar um dreno. Mas isso aí está certo, ele fez com segurança, tá? Eu já tive a oportunidade de fazer um caso que foi o reop de uma cirurgia como essa. O paciente tinha sido submetido a uma cirurgia de colestectomia parcial em outro hospital e internou pela urgência no hospital onde eu trabalhava. E foi identificado uma vesícula lá, o ultrassonografista identificou, eu fui conversar com ele, foi essa vez que eu achei que eu sabia tudo. E fui conversar com ele, e ele falou, tem infundíbulo de vesícula aqui, tem um cálculo. A via biliar está tudo bem. Aí, então nós entramos e aí, sem um processo inflamatório agudo, era um processo crônico, mas com muito mais facilidade. Pode parar isso aí. Acho que esse aí entrou por engano. Com muito mais tranquilidade, a gente fez a colestectomia do restante da vesícula, que era um infundíbulo, basicamente.
ligamos o ducto cístico, na maioria das vezes a parte vascular já está até esclerosada lá e você não vê nada. Agora, volta esse vídeo. É isso aí que eu acho perigoso. Tá vendo? O que você está vendo lá? Nada. Você não viu nada. Está tudo na sua frente. Né? Tem um monte de aderência ali, você não sabe nem onde você está direito. Né? Eu acho isso muito perigoso. Tá? Muito perigoso. E você acaba dando esses trancos, né? Muitas vezes você acaba trazendo o seu material, né? Inadvertido aqui para trás, queima, faz um furinho no colo, uma queimadinha no colo. E aquilo também, na hora da cirurgia, não vai vazar nada. Vai vazar depois uma peritonite fecal. Tá? Então, eu acho o uso tem que ser muito criterioso da energia monopolar. Esses vídeos, como eu falei para vocês, é do Web Surgery, então a maioria são de cirurgiões europeus e americanos, enfim, e eles usam muito energia elétrica. Tá? Eles têm habilidade, enfim. Para um pouquinho. Eles usam muito, né? Com frequência, seja na tesoura, no gancho, no hook, né? no Maryland. Eu acho que se a gente for se preparar para uma cirurgia mais difícil de vesícula, né, e a gente achar que a gente, com a tesoura, a frio, a gente não consegue retirar, eu acho que seria melhor a gente utilizar uma pinça de uma outra energia, pelo menos uma bipolar. Tá? Acho que seria mais seguro se você for usar isso, ou pensar em usar isso na região do hilo. Tá? Eu acho que é mais seguro, pelo menos. Tá? Eu acho que a monopolar ali é muito perigoso. Tá? É muito perigoso. E você pode ter 500 casos de sucesso ou 1000 casos de sucesso. Quando você tem um insucesso por uma iatrogenia, é uma catástrofe. Tá? Para você, para a família, para o hospital, para todo mundo. Só para a UTI que não, porque eles adoram paciente complicado. Né? Vamos lá. Olha as lesões aí. Pode parar esse aí, acho que esse aí não era o que eu queria também. Esse aí. Vocês estão vendo diferente aí? Vamos lá, fala alto. O que vocês estão vendo diferente? Nada? Não viram nada diferente? Tecnologia, pô. É a tecnologia que vocês vão utilizar muito, né? Vão utilizar muito a tecnologia. É uma cirurgia robótica, né? Uma colestectomia robótica, né? Onde você pode usar todo o artifício aí da tecnologia, né? Da reconstrução de imagem, enfim, para te auxiliar nas cirurgias difíceis. Às vezes, pode rodar isso de novo, deixa eu rodar isso. E às vezes a gente acha que isso é um excesso, né, para a vesícula. Bom, nós nunca vamos usar isso aí, nunca vou fazer uma colestectomia para o robô. Ou vou fazer, mas não vai ter toda essa tecnologia ali. Não, isso aí vai chegar, né? Vai chegar e às vezes aqui no nosso país demora um pouco mais, né? Eu fiz o primeiro curso de cirurgia robótica, eu fiz em 2010, em Boston, né? Enquanto eu fui fazer o curso, não sabia nada, foi o primeiro que eu fiz, não tinha nenhum conhecimento, fui lá fazer um curso inicial. Foi uma semana. Aqui no Brasil, em 2010, o Sírio-Libanês tinha um robô, o Einstein tinha um robô, o Oswaldo Cruz tinha um robô. E no Brasil, aí, acho que mais 2 hospitais tinham um robô, em 2010, 5 robôs a gente tinha aqui. Nos Estados Unidos, eles tinham 400.
em 2010, tá? Uma plataforma bem mais antiga do que a gente tem hoje. Então eles tinham 400 robôs e a gente 5. Hoje, nós não chegamos a 100 ainda. Não sei se alguém está mais envolvido aqui com robótica, mas acho que não temos no Brasil 100 robôs. Tá? E é claro, isso para exemplificar que a coisa aqui demora muito mais tempo, né, para chegar. Demora muito mais. Então, mas vai chegar, vai ter. Né? Nos grandes centros aí a gente já tem disponível aí, a possibilidade de robótica, e vocês vão usar com muito mais facilidade do que nós e do que os cirurgiões mais antigos, que têm muito mais dificuldade para aprender isso. Né? Vocês, a geração de vocês está muito mais acostumada a isso, né? A conexão olho-cérebro de vocês está mais treinada, né? Então tudo isso vai facilitar. E hoje a gente não tem só uma empresa ou uma plataforma, né, robótica. A gente já tem disponível aí, acho que são 5 plataformas, 4 ou 5 plataformas ou empresas diferentes aí desenvolvendo robô e outras desenvolvendo, né? Que vão vir aí com tecnologias diferentes, com pinças menores, maiores, enfim, N coisas que podem acontecer. Inteligência artificial, tá? Uma das ideias da robótica era essa, é você com a inteligência artificial, às vezes impedir que um cirurgião cometesse alguma infração, né? Ou fizesse alguma coisa que não fosse protocolar. Claro que isso é coisa que vai acontecer em algum momento, né? Esse outro vídeo aí é uma... Volta aí de novo, passa aí. Uma catástrofe, né? Uma vesícula num paciente diabético, esse aí, tá? Então é uma necrose de vesícula lá, empiema. Uma técnica que a gente usa bastante, eu também uso, é usar às vezes a própria agulha de Verres ou uma outra agulha e drenar o conteúdo, né, que pode ser uma bile espessa, pode ser pus, enfim, e você conseguir depois melhorar o seu posicionamento, né, para a cirurgia. Aí ele está usando uma bipolar simples, né? E aí, uma outra tática é essa, a do aspirador, que eu também gosto, tá? Que é a gente utilizar a água e a sucção, né, para ajudar na dissecção das estruturas. Mas aí ele estava indo bem e resolveu usar o cautério lá embaixo Foi lá. Usou também a questão do fio, enfim, você pode utilizar. E esse caso aí, ele fez lá a colangiografia dele, né? Olha lá, ele está usando a tesoura. Esse cara é meu amigo. Nas colestite agudas, às vezes o uso da tesoura é muito fácil, porque já tá, aquele leito já está tudo esquemeado. Então você não tem às vezes muito sangramento, né? Mesmo usando a tesoura. Olha lá, como a gente passa o trocáter, isso aí é legal. Como a gente passa o trocáter, quando a gente está passando o primeiro trocáter, as cegas, a gente está muito perto das estruturas, né? Cuidado, né? Cuidado, não deixa a sua mão escapar, né? Olha lá, que beleza. Mais uma vesícula. Então esses são os casos que vocês vão se deparar quando trabalharem em pronto-socorro, né? Principalmente nas internações, são esses casos, né?
Olha lá. Esse caso eu vou contar para vocês, que acho que não vai dar para saber, mas esse caso era um mirise, tá? E ele colocou um dreno lá, tá vendo? Um catéter. Que acho que foi talvez o mesmo que ele fez a colonografia, não me lembro. Amarrou, porque e deixou, como o Rodrigo falou aqui, uma drenagem transcística, tá? E terminou a vesícula e deixou para resolver depois o que queria fazer. Tem mais? Acabou? Essa é aquela nossa eletiva, né? Eletiva. Aqui, vamos falar só sobre um pouco de segurança, que é o seguinte: a gente procura usar o gânglio como um marcador, né? Então a dissecção é feita rente ao infundíbulo da vesícula, tentando imaginar uma linha acima ou na direção do gânglio, tá? Em geral é a região que você vai estar mais seguro, né? Por questões de via biliar e questão vascular, né? Eu estava conversando com o... Como é que você chama? Nicolas. O Nicolas estava me contando aqui, né, de alguns trabalhos já mostrando isso, né, de que, na verdade, as lesões de vias biliares já não são as mais significativas e existem hoje as cirurgias as lesões vasculares, né? Às vezes no ramo direito, né? Hepática, e promovendo uma isquemia, né? Segmentar do fígado. A gente sabe que a maior circulação do fígado não é pelas artérias hepáticas, então às vezes você não vai ter uma isquemia naquele momento da cirurgia, você não vai ver, né? Você vai ver isso posteriormente, esse paciente vai evoluir muitas vezes com abscessos intrahepáticos, né? E vai evoluir como um caso que ele me contou, que é um transplante, né? Então, isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Essas cirurgias eletivas, a gente não pode errar, né? A cirurgia eletiva é onde o equívoco é mais... Não que não possa errar, mas seria mais inadmissível, né? A gente errar, né, e promover uma lesão iatrogênica num doente eletivo. Isso aí a gente já viu um pouco, mas vamos continuar, que eu acho que é legal. Então, essa é a colangiografia que a gente faz intraoperatória, tá? E vocês viram já, quer dizer, que o catéter saiu, né? Na primeira colocação, colocou, tranquilo, saiu. Bem, né? Acontece. Não é isso que vai atrasar tanto a sua cirurgia, né? E às vezes você vai ter dificuldade de cateterizar, mas não vai atrasar a sua cirurgia se você estiver programado para fazer isso, né? Agora, Bernardo, né? Estava com o Bernardo também estava contando outras situações, quer dizer, às vezes quando você não está programado, né, você não tem a sua equipe às vezes preparada para fazer isso, né, você não tem material solicitado, você não tem a radiologia avisada, né, e esses casos selecionados,
que a gente fala, quais são os selecionados? São os casos complicados. E os casos complicados vão acontecer quando? Quarta-feira de manhã? Não vai acontecer na quarta-feira de manhã. Vai acontecer na sexta-feira, 11 horas da noite, lá no seu plantão, e não vai ter nada aberto no hospital lá, o material vai estar longe, o radiologista está tomando café, e aí você vai ficar nervoso. Então, a minha sugestão é você não ficar nervoso, programa sempre, faz sempre, vai dar certo. Né? Não, pega sexta-feira, não. Até agora eu não usei nenhum cautério. Eu tenho essa mania que é usar uma gaze lá dentro. Né? Se você usa gaze, use sempre. Se você não usa gaze dentro da cavidade, use só quando precisa, coloca e tira, coloca e tira. Não, cuidado, né? Material também que fica na cirurgia, que não pertence a ela, é complicação grave, né? Então, se você usa de rotina, né, faça a sua rotina. Se você usa de rotina, tá bom, eu uso uma, eu deixo lá uma, né, minha instrumentadora sabe, eu sei, e no final da cirurgia, quando nós vamos embora, antes de ir embora, a gente olha a cavidade e a instrumentadora confere. Ela tem o padrão dela, ela deixa 5 gazinhas lá para a gente usar. Se a gente precisar usar mais, aquelas 5, ela separa e abre mais 5. Né? E assim vai. A gaze serve para algum excesso de sangue. Vocês viram que nenhuma gaze molhou ainda inteira, sem usar o cautério. E ela serve às vezes para te ajudar a dissecção, né? A limpar o seu campo. Tá? Mas faça a sua rotina. Isso não tem regra. Não tem regra. Isso aí, nós estamos dissecando, ó. Mais anterior é o linfático, né? E a artéria cística vai estar ali no meio do calor. O gânglio, ó, acabou ficando aqui, ó. Se o gânglio ficou aqui, eu estou seguro aqui nessa região. Né? Tá? Agora, essa é uma vesícula tranquila, tem umas mais tranquilas ainda, né? Aquelas que tem um peritônio, né? Faz que quase um pedículo, assim. Então aquela é mais gostosa ainda. E a rotina sua cirúrgica, a sua técnica cirúrgica, eu acho que é muito importante, né? Você manter um padrão do que você faz. Se você fizer sempre daquele jeito, quando alguma coisa sair fora de controle, normalmente vai ser mais fácil você identificar. Se você opera uma vesícula, cada uma de um jeito, quando alguma coisa sair fora de controle, vai ser mais difícil. Ali, volta um pouquinho. Aí, para aí. Aí. Aqui, ó. Nós temos uma estrutura circulatória, né? Tá? Isso aqui é arterial? Alguém acha que isso aqui é arterial? Pode ser ramo arterial, tá? Nessa região que é ainda um pouco próximo do pedículo, né, mas bem no leito hepático, em geral, nessa região vai estar uma drenagem venosa, tá? da vesícula. Tá? São, às vezes, alguns vasos um pouquinho mais calibrosos, né, que às vezes quando você corta isso aí, acaba sangrando um pouco mais. Em algum tempo se dizia que a drenagem venosa da vesícula era somente pelo leito. Realmente, né? Se você for ver o leito, é a maioria da drenagem. Mas ela tem, na maioria das vezes, uma drenagem venosa também. Tá? Pode seguir. E, em geral, no meu protocolo,
a gente, né, tira só o peritônio. Agora nós estamos já bem longe aqui da via biliar. Então, aqui é melhor. E para isso aqui não sangrar, não ficar sangrando, não atrapalhar seu campo, enfim, a gente identifica bem, isola. Isso aí a maioria das pessoas aqui já está com o calor aqui, local, né? E não digo que às vezes eu lanço mão, quando eu preciso, eu uso também, tá? Mas com critério. Acho que é melhor a gente usar o calor com critério do que a colangiografia com critério. A colangiografia é melhor de rotina. Depois que você já fez a parte lá, aí para cima, não que seja mais fácil, mas você pode transitar com mais tranquilidade. O tamanho das veias que tem aí, né? Então eu gosto também de usar um clipezinho ali naquele plexozinho venoso, tá? Vou usar um clipezinho um pouquinho mais para cima, porque às vezes com cautério você cauteriza, daqui a pouco no final da cirurgia você volta, está sangrando de novo. Aí você fica lá cauterizando, e o clipezinho, na maioria das vezes, resolve. E ó, vou usar o calor. Falei tanto que não ia usar, né? A gente usa também, tá? Com critério. Agora já estamos na parte... Eu vou normalmente anterior, porque eu dissequei uma porção posterior do peritônio. Vou anterior, faço a volta e desço. Depois cauterizando e saiu a visita. Nem todas as cirurgias, né, são assim. Não é todos os casos que são tranquilos, a gente precisa saber também sobre táticas cirúrgicas, né, como a gente viu nos vídeos anteriores. Depois eu dou uma cauterizada só em alguma coisinha, tá? Precisaria usar esse saco aí para tirar? Esse saco tupiniquim, né? Esse saco é o saco que vem o saco da colangiografia, que a gente deixa ele separadinho, se precisar a gente usa. Nesse caso aí eu usei somente para demonstrar, tá? A utilização, mas quando você tem uma vesícula que rompeu sem querer, abriu, você vê um piquezinho, está vazando, usa um protetor para te ajudar na saída. Tá? Vamos abrir para as perguntas, doutora? Pessoal, alguém quer acrescentar alguma coisa, algum caso que vivenciou aí, compartilhar com a gente, tirar dúvida? Nada? A minha mensagem final é essa aí. Quanto mais vocês fizerem de treinamento, né? Outros cursos hands-on, enfim, participem disso, isso vai ser muito bom para vocês, né? Na nossa experiência de treinamento com laparoscopia, havia os cursos que a gente fazia em porquinho, né? Que acho que agora está bem mais restrito isso, acho que... E também tem a tecnologia aí para substituir isso, né? Mas eu acho que é muito válido. Eu fiz diversos cursos para colocar a mão para operar, curso de vesícula, curso de hérnia, curso disso, curso daquilo. Eu acho que é muito válido o nosso treinamento. Tem que ser constante, tem que ser constante. Tá? Muito obrigada aí pela contribuição.